Bom dia a todos, bom dia a todas. Que alegria estar aqui, ainda que presencialmente, mais uma vez na UERJ. Né? Eu que sou da casa, se é que a gente pode dizer assim, vivi muitos anos da minha vida na UERJ e estar aqui hoje é uma alegria. E queria, obviamente, começar agradecendo o convite da professora Flávia Rio, além de parabenizá-la pela brilhante condução do evento, nosso caríssimo professor Humberto Dalla, que estava por aqui há pouco tempo, meu caríssimo amigo professor Humberto Santa Rosa, tanto tempo que a gente não se encontra, né, Humberto? Virtualmente, mas muito tempo. E também meus amigos aqui, professora Vitória, professor Henrique Mouto, professor Gajardoni esteve aqui, nosso presidente. Uma alegria de fato estar aqui. Bom, eu vou tentar ser bastante breve, até porque eu quero ouvir as demais palestras que virão após, certamente bem melhores que a minha. Mas queria dividir a minha palestra aqui em 4 pequenos trechos e depois fazer uma proposta, uma provocação para a nossa plateia. Para começar, então, numa introdução, eu queria dizer que a flexibilização, que é o tema do nosso painel, ela é uma das marcas do nosso processo civil brasileiro. Nós podemos encontrá-la em diversos dispositivos do CPC, como, por exemplo, desde o artigo 7º, a norma fundamental, mas também 139, inciso 6º, 190, já citado, 297, 300, 327, parágrafo 2º, 536 e o 1049. Esse, portanto, é um dado que me parece inquestionável. Para aproveitar, e já o embalo também, essa marca do processo, ela está contaminando, se é que a gente pode dizer assim, outros projetos que vêm pela frente. Já foi citado ali o anteprojeto de lei dos processos estruturais, e na semana que vem, agora dia 4, nós vamos entregar a versão final à presidência do Senado. E lá, como uma das normas fundamentais da futura lei, que assim a gente espera do processo estrutural, está o artigo 2º, inciso 7º, dizendo que a flexibilização procedimental também deve ser considerada por lá. A verdade é que a doutrina já vinha tratando do tema há bastante tempo. Se nós voltarmos lá na década de 70, o professor Andrea Proto Pisani já dizia de um direito a um procedimento adequado, assim como também o professor Marinoni aqui entre nós, e para não perder o costume, o professor Leonardo Greco, professor de todos nós, já há mais de 10 anos escreveu que o procedimento legal deve ser respeitado, mas com uma certa flexibilidade, porque o processo, que é um meio, não pode ser um obstáculo à consagração da justa apreciação do mérito da causa. Embora, obviamente, a gente tem que respeitar as garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa devido ao processo legal. Nosso caríssimo professor Gajardoni, que aqui estava, mencionou alguns requisitos para a flexibilização procedimental, como, por exemplo, a finalidade ou especificidade do procedimento, a observância ao contraditório prévio e a motivação específica. E eu quero, a partir dessa introdução, trazer algumas questões atinentes à execução na segunda parte da minha exposição. Na execução, efetivamente, nós temos que nos lembrar que a premissa central de um processo executivo, sobretudo nas execuções pecuniárias, é a disponibilidade. Nós temos inúmeros artigos do Código que demonstram isso. Por exemplo, o artigo 922, que autoriza que as partes convencionem a suspensão de um processo, ou mesmo que façam negócios processuais atípicos, como, por exemplo, o bloqueio de uma execução provisória via convenção, lá no artigo 520. Além disso, é possível considerar que na execução também o juiz tem poderes de flexibilização, como, por exemplo, na hora de escolha de bens penhorados ou mesmo na definição de meios de expropriação. Nas obrigações específicas, nos artigos 536 e 538 do nosso Código, há um inegável espaço de flexibilização, já que vários dispositivos bastante lacunosos trabalham com conceitos juridicamente indeterminados ou abertos, dizendo, por exemplo, no parágrafo 1º de 536, que o juiz deve se valer de todas as medidas necessárias à satisfação do exequente, não dizendo, obviamente, que medidas seriam essas, a ser possível, portanto, se adaptar no caso concreto. Na terceira parte da minha exposição, eu quero considerar o seguinte, e já entrando no central, no tema central da minha exposição. Se é possível, como vimos, adaptar o procedimento, e se a execução é um campo propício para isso, será que não teríamos que analisar a adaptabilidade procedimental sob o prisma do executado? E aí eu quero lançar uma ideia que, inclusive, debati com a professora Rogéria Dotti há algum tempo, a quem aqui também rendo minhas homenagens. Me parece, e eu ainda estou madurando essa ideia, que nós temos na execução 3 tipos de executados. O primeiro deles é aquele que tem uma extrema dificuldade financeira, que não tem condições de custear serviços básicos e está devendo conta de luz, conta de água, telefone e aluguel. Um segundo grupo de executados seria aquele que está sofrendo a execução por conta de uma crise temporária. Ele tem boa-fé, ele tem algum tipo de patrimônio ainda,
mas por algum problema ele não está conseguindo honrar suas obrigações. O exemplo da pandemia, recentemente, é bastante característico nesse sentido, né? Vários eventuais empresários que tinham ali suas dívidas sempre sanadas experimentaram dificuldades financeiras muito graves de uma hora para outra. E nós temos, a meu ver, um terceiro grupo de executados, que é aquele que o professor Marcelo Abelha, nosso caríssimo amigo, um dos papas da execução brasileira, chama de devedor cafajeste, que é aquele que não paga suas dívidas, que é aquele que se esquiva a todo tempo, que se vale de fraudes para camuflar o seu procedimento, o seu patrimônio, que faz de tudo e mais um pouco para poder não pagar. Se nós considerarmos, portanto, esses três grupos de executados, me parece que a execução deve ser vista, portanto, sob premissas diferentes. Por exemplo, o artigo 139, inciso 6º, autoriza que o juiz dilate os prazos. Me parece que essa é uma medida que seria plenamente possível para o segundo grupo de devedores. Mas me parece que ela não seria nem um pouco razoável se fosse deferida para o terceiro grupo de devedores. O artigo 921, inciso 3º, fala da suspensão de atos executivos quando não forem localizados bens patrimoniais disponíveis, quando não forem localizados bens penhoráveis, melhor dizendo. E parece que a suspensão deve se dar, obviamente, logo de cara, para o primeiro grupo de devedores, aquele que está em condições realmente de extrema vulnerabilidade e hipossuficiência. Mas isso não deve se dar de forma igual para o terceiro grupo, o grupo dos devedores cafajestes. O artigo 830, parágrafo 1º, fala da realização da citação por hora certa para aquele que oculta seu patrimônio. Portanto, me parece que se encaixa perfeitamente na ideia do terceiro grupo. Mas isso não deveria se dar da mesma maneira para o primeiro e para o segundo grupos que eu mencionei há pouco. E aí, então, já chegando na parte central, que é a proposta que eu quero deixar aqui aos colegas para reflexão, eu queria que a gente refletisse a respeito da utilização das medidas executivas atípicas já citadas anteriormente pelo professor Mouto e também pelo professor Cássio. Como nós sabemos, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 5941, já disse que o artigo 139, inciso 4º, é constitucional. O STJ, por sua vez, em diversos julgados, já elencou alguns critérios para a aplicação das medidas atípicas. Cito: o primeiro deles, o contraditório; o segundo, a motivação específica; o terceiro, o indício da existência de bens executado, e menciona aqui, por exemplo, o RESP 1782-418; a proporcionalidade e a razoabilidade, que consta, por exemplo, no RESP 1968-880; e, por fim, a subsidiariedade, que consta, por exemplo, do RESP 1864-190. A ideia, portanto, é que as medidas executivas atípicas, embora constitucionais e legais, elas não poderiam ser aplicadas de imediato, segundo o STJ. Eu teria que primeiro esgotar as medidas típicas e depois, no caso concreto, me valer das medidas atípicas. E a minha pergunta é: será que, a depender do grupo de executados, não seria interessante pensarmos em aplicar as medidas executivas atípicas sem esse último critério da subsidiariedade? Essa pergunta pode ser vista a partir de algumas reflexões. Por exemplo, no tema 1026, o STJ já disse que nas execuções fiscais, o uso do Serasa Ajude, que é aquele bloqueio online que evita que o executado dilapide seu patrimônio, os ativos financeiros, não precisa de esgotamento das medidas típicas. A utilização do 782, parágrafo 3º, portanto, poderia se dar desde logo. Mas aí os colegas podem dizer: Márcio, mas essa é uma medida típica. Sim, mas é uma discussão interessante sobre a ordem de preferência das medidas a serem executadas. Outra situação a gente pensar é que no recurso especial, na verdade no agravo em recurso especial 1728-825, julgamento de julho agora de 2024 pela 4ª turma, o STJ disse que não seria possível fazer quebra de sigilo bancário e fiscal de um devedor, porque a mera existência de uma dívida não autorizaria esse tipo de devassidade, de devassa, na privacidade do devedor. Mas nesse próprio julgado, o STJ diz o seguinte, abre aspas: a não ser que haja uma situação excepcional que motive tal situação extrema. Me parece, portanto, que se nós pensarmos na ideia de três grupos de executados, o devedor cafajeste poderia se encontrar nessa situação extrema, nessa situação excepcional. E talvez fosse o caso de se imaginar uma possibilidade de quebra de sigilo bancário ou fiscal. Um outro exemplo. O STJ, no julgado do agravo de recurso especial 1896-942, julgamento de abril de 2024, disse, de forma reiterada, inclusive,
que é impossível, que é inviável, se utilizar da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, o CNIB, sem o exaurimento das medidas ordinárias. Mais uma vez, portanto, o STJ diz, como se trata de uma medida atípica, eu preciso primeiro pensar nas medidas típicas, para depois pensar nesse bloqueio, nesse congelamento de patrimônio do devedor. E a minha pergunta, mais uma vez, é: será que essa medida que é tão relevante e que tem caráter nacional não poderia ser repensada, essa ordem de prioridade, se o credor demonstrar que nós temos diante, que está diante de um devedor cafajeste? Ademais, porque essa medida pode ser, inclusive, menos gravosa para o próprio executado. Pense, por exemplo, os colegas, num bloqueio de salário, que me parece uma medida muito mais grave do que, eventualmente, um mero congelamento de um bem patrimonial, por exemplo, um imóvel. A verdade, portanto, que me parece que, de fato, concordando, como sempre, aliás, com o nosso presidente, professor Cássio Carpinello, nós precisamos estudar um pouco mais a execução. Porque é na execução que, de fato, o jurisdicionado, aquele para o qual nós devemos trabalhar, sente, de fato, o peso do Estado. Nós aqui discutimos muitas e muitas vezes sobre a beleza da fundamentação, sobre um acordo muito importante do STJ, sobre o julgado do Supremo, mas nada disso paga a conta de mercado. Nada disso paga a mensalidade da escola do filho do credor. E é, portanto, na execução que me parece que devemos voltar os nossos olhos com um pouco mais de largueza. A verdade é que tratar de adaptabilidade é pensar em mudança. Em homenagem ao professor Remédio Marques, que acabou de nos brindar com a sua presença, eu queria terminar citando Fernando Pessoa, que no seu livro do Desassossego diz que tudo quanto vive, vive porque muda. E é importante que, portanto, a gente pense em mudar os caminhos de execução, porque senão ela vai continuar sendo ineficaz, lenta, frustrante e, por que não dizer, ofensiva aos direitos fundamentais. Eu agradeço mais uma vez o convite, espero poder ter contribuído e estou à disposição para os colegas para eventual debate ou para qualquer necessidade que for, e sempre que a UERJ chamar, eu estou à disposição. Obrigado e bom dia a todos.